O ano novo de 2025 começou com a concorrida sessão solene de posse da prefeita reeleita Sueli Rosim, do vice-prefeito reeleito Orlando Costa Dias e dos 21 vereadores. O plenário e a galeria da Câmara ficaram lotados de autoridades, familiares e amigos dos empossados para os próximos 4 anos. A prefeita, o vice e os vereadores prestaram juramento ao cumprimento das constituições federal e estadual e também ao regimento interno e a lei orgânica do município. Em seguida, assinaram o livro de posse. A solenidade foi presidida pela vereadora Estela Almagro, a mais votada dos parlamentares eleitos, com 7.586 votos. Ela falou sobre esse marco histórico de ser a primeira mulher da história de Bauru em presidir uma cerimônia de posse. Quebrar esse tabu histórico também de ser a primeira mulher a presidir uma sessão de posse, portanto, a primeira vez em 128 anos da emancipação política do município em que uma mulher é a mais votada da cidade, isso é um outro marco. Isso também nos dá imenso orgulho. Uma responsabilidade muito grande de representar o Poder Legislativo nessa data. Tomei a decisão de falar em nome do Poder Legislativo, que também quebra um tabu histórico, da nomeação, né, ad hoc, de alguém para que fale. Pensei ser uma ótima oportunidade, já que estaremos dando posse também, a reposse da prefeita Sueli Rosim, que é uma mulher, a primeira mulher a governar a cidade, reeleita. Representando os demais vereadores, Estela também falou sobre o seu discurso na cerimônia de posse. Um balanço sobre a nossa cidade desde a sua origem, Bauru se fez em cima de muito sangue, em cima de muito conflito. Então lembrar algumas mulheres da história, como a Índia Vanuiri, uma resistente, uma resiliente, e chegar aos dias de hoje com as dificuldades estruturais que nós temos, com as dificuldades de saúde, de educação, de infraestrutura, de direitos, falar da questão da pauta racial, de gênero, da pauta LGBTQIA+, do meio ambiente, dos direitos humanos, do direito dos animais, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tudo isso está incutido neste discurso que eu passei preparando nesses últimos dias com muita responsabilidade, com muita ética e com muita empatia, inclusive pelo perfil dos demais vereadores que compõem essa bancada nova desse quadriênio que vai de 2025 a 2029. Como única mulher da legislatura 2025-2028, Estela prevê tempos difíceis no embate do plenário, mas que sua experiência de vida e política farão a diferença. Tempos difíceis e com viés de uma atuação muito mais conservadora por parte do Poder Legislativo, pelo perfil daqueles que o povo elegeu. Voto você pode lamentar, mas você não pode desrespeitar. Então nós teremos a maturidade de fazer essa representação, que é dignificante, mas a gente sabe os percalços pelos quais eu passarei. Mas estou acostumada a enfrentar esses desafios, estou na política desde os 15 anos, estou com 53, tenho essa maturidade partidária, política, de militância social, saberei conviver republicanamente com aqueles que antagonizam comigo aqui, mas nós também saberemos ser resilientes para fazer valer esses ideais que nós representamos com esses quase 8 mil votos que a população de Bauru nos deu. Após a cerimônia de posse, a prefeita reeleita Sueli Rosim falou com a imprensa. Mais experiente, ela disse que vai buscar o diálogo com o Legislativo para discutir os projetos de interesse público. Eu acho que é um novo mandato, né? Se abre aí um leque de possibilidades. A gente tem 21 vereadores e, obviamente, que a gente vai sinalizar uma reunião logo nas primeiras semanas desse ano, né? Para a gente poder discutir projetos que são importantes. A gente tem uma reforma administrativa prevista e necessária que vai passar pelo Legislativo. A gente tem leis importantes que precisam ser atualizadas. Então, da nossa parte, acho que essa construção do diálogo, eu sempre mantive isso nos primeiros 4 anos de um gabinete aberto, não tinha como ser diferente desse novo. Então, o objetivo nosso é, em conjunto, antecipar essas pautas que vão ser importantes, tentar o diálogo da melhor forma possível. O nosso desejo é que a cidade avance, né? A gente tem coisas antigas para ser resolvidas, então com diálogo, com uma construção, a gente tem uma expectativa de consolidar isso, não só pelos próximos 4 anos, mas ainda em 25. Ela também comentou sobre os projetos prioritários que devem encaminhar à Câmara logo após o fim do recesso do Legislativo, a partir de 3 de fevereiro.
A gente tem a previsão, né, dessa reforma administrativa em termos de cargos e de ajustes de nomenclaturas da Prefeitura, plano de cargos, carreiras e salários, isso deve ser discutido já no primeiro semestre. A gente tem nova lei de zoneamento, plano diretor também para ser encaminhado nesse ano de 2025, além de todas as questões paralelas que já vêm sendo discutidas aí, acontecendo, né, concessão, iluminação, que acabam sendo objeto de fiscalização, de acompanhamento também do Legislativo. Então, é uma série de ações que já estavam encaminhadas e que elas também se consolidam em 25. Então, acho que os primeiros passos é fechar as primeiras pautas, os primeiros PLs que serão enviados para a Câmara. Então, a gente quer deixar tudo bem definido na primeira sessão, apresentar esse pacote de projetos que vão ser projetos ambiciosos, de certa forma, no sentido de que vão estar ligados diretamente ao crescimento, ao desenvolvimento da cidade. Então, ainda temos esse mês de janeiro, a hora que finalizar o recesso, aí a gente vai sentar para não só apresentar, né? Não protocolar aqui na Câmara, mas poder ter esse diálogo do que de fato a gente precisa construir.